Eu os convido a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Nós leremos dos versículos 1 a 4. Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Assim nos diz a palavra do Senhor: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Oremos. Gratos somos pela Tua palavra, Senhor. Clamamos nesse instante que o Senhor nos auxilie em nossa incapacidade de compreender aquilo que o Senhor deseja. Nos ilumina, Senhor, nesses instantes onde meditaremos na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos caminhado ao longo dessa série pelo maior sermão já pregado, o Sermão do Monte, que temos chamado ao longo dessa série como manifesto do reino dos céus. Começamos lá nas bem-aventuranças, com as promessas de felicidade aos discípulos. Jesus ele estabelece a sua missão, que os discípulos sejam sal, luz, e que os homens vejam as boas obras deles e glorifiquem a Deus que está nos céus. E nós vamos ver que esse texto ele é importante para a meditação de hoje, porque ele tem aí, no mínimo, um paralelo com aquilo que nós vamos falar hoje. Ele entrega aos seus discípulos aquilo que é o maior bem, e aquilo que é exatamente o fundamento sobre o qual essa missão será cumprida, que é a palavra de Deus. Especificamente, nas últimas semanas, entramos numa série, um trecho do Sermão do Monte dedicado às revisões das distorções da lei que os fariseus faziam. Então Jesus trabalha com essas distorções, reforçando o princípio de nada acrescente à lei, nada remova da lei. Hoje iniciamos uma nova parte. Encerramos essa parte que se relaciona com a lei no último domingo. E hoje iniciamos uma nova parte, não relacionada tanto com a lei, mas com aquilo que chamamos de atos de justiça. Jesus vai usar para ensinar não mais a lei, mas agora os 3 atos de justiça do judaísmo: esmolas, oração e jejum. E esse será o pano de fundo do ensino que Jesus então dará. Se vocês têm acompanhado a série, o texto do sermão anterior terminou com uma declaração impressionante. Lembram? Sede perfeitos. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, nada mais do que a perfeição é exigida. E talvez a gente possa se perguntar, mas eu, perfeito? Como eu posso ser perfeito?
Como posso alcançar essa perfeição? E se você está fazendo essa pergunta nesse momento, você está fazendo a pergunta correta. Essa é a pergunta que crente faz. Como eu posso ser perfeito? Como eu posso alcançar? Mas podem ter outros que talvez digam, olha, puxa, se eu não estou ali na perfeição, eu estou quase. Eu estou chegando ali. Porque, olha, eu ajudo todo mundo, quem aparece eu ajudo imediatamente, eu não empresto dinheiro, eu dou. Então eu estou próximo ali, eu oro 7 vezes ao dia, até me ajoelho, e aí já seria um mentiroso também. Eu faço jejum, não aquele para emagrecer, né? Mas eu faço jejum para o Senhor. Então olha, eu pratico todos os atos de justiça, se eu não estiver perto dessa perfeição, eu não sei quem mais estará. No entanto, como é comum ao longo de todo o Sermão do Monte, Jesus nunca deixa as águas tranquilas, nunca nos deixa apenas navegar sobre a superfície, mas nos leva sempre para águas profundas, onde a resposta, tantas vezes, não é óbvia, não está clara. Usando esses atos de piedade do judaísmo, ele mais uma vez nos leva para águas profundas, não examinando o ato em si, mas uma coisa que nem você nem eu podemos analisar, apenas Deus pode analisar, não o ato. Nós trabalhamos com o ato, mas Deus trabalha com as motivações, irmãos, a motivação do seu coração. O que levou você a fazer isso? O que realmente está por trás desse ato de justiça? O que está além das aparências? Hoje nós vamos falar sobre aparências. E o texto de hoje é duro. Ele é confrontador. Porque vivemos um período onde talvez as aparências sejam mais importantes, mais valorizadas, ou seja, não importa o que eu sou, o que importa é o que as pessoas acham que eu sou, não importa nem o que eu sei que eu sou, o que importa é o que os outros acham que eu sou, o que os outros veem em mim. Esses dias, essa semana, estava almoçando com a minha mãe, Dona Marlene. E ela tem um talento de achar os vídeos mais aleatórios possíveis. Então, toda semana, no nosso almoço, tem um vídeo aleatório, um assunto aleatório, e sempre muito interessante. Essa semana, ela viu o vídeo de alguém explicando como você deve fazer para conquistar aquilo que você quer. Então, se você quer conquistar uma promoção, um aumento, é assim que você deve fazer. Aí eu falei, como é, mãe? Falou assim, antes de entrar na sala, primeiro você chacoalha o braço para cima. Chacoalha o braço. Eu falei, é. Aí depois você coloca o peito para frente, né? Entra com confiança e olha no olho da pessoa. Um olho, mas não olha mais que 30 segundos. Eu falei, eu fiquei me imaginando numa situação dessa, né? Então eu vou entrar, vou falar aqui com o Rodrigo ou com o Jonas, vou chacoalhar o braço, vou colocar um cronômetro, vou estufar o peito, vou entrar olhando e vou ficar olhando, porque são 30 segundos. Eu falei, mãe, se eu faço um negócio desse, das duas uma vai acontecer. Ou eu saio preso porque alguém está achando que eu vou matar alguém, ou eu saio numa camisa de força, porque alguém vai achar que eu fiquei maluco. Mas a questão toda ali é, você não pode demonstrar fraqueza. Não pode demonstrar que você não está confiando, você tem que acreditar. Não importa o que está dentro, o que importa é que eles vejam a sua atitude. É para isso que essa sociedade tem trabalhado. E a grande verdade, sabe qual é?
que a culpa não é da sociedade, é minha e sua, porque nós não queremos lidar com quem nós somos. Nós não suportamos olhar para quem nós somos. Preferimos as imagens, preferimos as fantasias, as máscaras. Preferimos as aparências, porque nas aparências nós não temos que lidar com as mazelas do nosso coração. Mas esse texto é confrontador, porque ele nos coloca diante de um espelho, que é o espelho do autoconhecimento diante de Deus. E esse espelho, ninguém gosta de se olhar nele. Ninguém quer se olhar nesse espelho. Ninguém quer saber quem é de verdade diante de Deus. Não é confortável, não é agradável. E se pudéssemos, nós fugiríamos. Se tivesse qualquer outra alternativa verdadeira, nós fugiríamos. E esse texto nos coloca diante desse espelho, sem ter para onde ir, sem ter para onde fugir. E a grande verdade que podemos ver ali é: quem aqui não gosta de aplauso? Quem aqui não gosta de reconhecimento? Quem aqui não gosta daquele tapinha nas costas? Olha, que excelente trabalho! Quem aqui não gosta que as pessoas digam o como nós somos bons? Quem aqui não gosta de ter o ego massageado, bem confortável? Mas veja, o problema não são com os elogios. O problema é como você deseja isso. E como você constrói a sua vida para que os homens te reconheçam, para que os homens te louvem. Sede perfeitos, disse o nosso Senhor a cada um de nós. Mas essa perfeição, ela não diz respeito a atos, mas diz respeito a motivações. Deus não está interessado nas aparências. Aliás, Deus te conhece. Deus está interessado nas motivações, naquilo que está no seu coração. William Shakespeare, em uma das suas obras, diz o seguinte: os homens deveriam ser o que parecem, ou pelo menos não parecerem o que não são. Os homens deveriam ser o que parecem, ou pelo menos não parecerem o que não são. Nós vamos falar não sobre aqueles que estão lá fora vivendo de aparências, mas sobre aqueles que estão aqui dentro vivendo de aparência. E quando eu falo aqueles que estão dentro, eu estou falando sobre mim e sobre você. Ou você acha que todas as vezes que eu tenho que vir aqui e pregar a palavra, eu não preciso me perguntar qual é a motivação do meu coração? Eu não preciso me perguntar por que eu estou fazendo isso? Nós chegamos ao nosso texto de hoje. A parte que terminou anteriormente, ela tinha uma estrutura que se repete. Vocês também ouviram, também foi dito, vocês também ouviram, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Então existia uma estrutura, uma lógica no argumento que se repetia. Assim como o nosso texto de hoje, que abre uma sessão de, na verdade, um sermão em 3 partes. Esse é o primeiro, com o primeiro exemplo. Nós teremos o segundo, com a oração, e nós teremos o terceiro sermão, fechando essa parte com os 3 exemplos. E a estrutura é: sempre vai ter uma advertência,
que é marcada pela palavra quando. Então vocês vão ver, nós temos quando, pois, você der esmola, e essa estrutura vai se repetir. Depois da advertência, nós sempre teremos aquilo que ganha, quem ignora essa advertência. Então nós temos a advertência e o prêmio para aqueles que ignoram a advertência, o que recebe aqueles que ignoram. Na sequência, nós temos uma instrução, sempre uma instrução. Então, a advertência, o que recebe aqueles que ignoram a advertência, uma instrução e a recompensa do Senhor que vem secreto, sempre fechando a lógica. Então, sempre vai ter essa lógica nos textos que se seguem. No entanto, no nosso texto de hoje, existe uma pequena diferença que é o versículo 1. O versículo 1, ele estabelece o princípio que será reverberado até o final do versículo 18. Então o versículo 1, ele vai estabelecer o princípio, e depois ele vai dar 3 exemplos, com 3 exemplos. Então, versículo 1 estabelece o princípio, e depois seguem 3 exemplos. E qual é esse princípio? Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Algumas coisas podem vir imediatamente à nossa mente quando a gente lê esse texto. Então, primeiro, evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros. Mas parece que alguns sermões atrás a gente ouviu Jesus dizendo o seguinte: que os homens vejam as suas boas obras, que eles vejam o que vocês estão fazendo. Mas agora Jesus está dizendo que eles não vejam. Mas espera aí, é para ver ou não é para ver? É para mostrar ou não é para mostrar? Óbvio que essa contradição, ela é apenas uma aparente contradição. Aquele texto, ele diz que eles vejam, e não que você anuncie. Que eles vejam como aquilo que não pode ser escondido. Como Jesus, que embora tentasse se esconder, não pode ficar escondido. Mas a sua luz brilhou. Então não é que você anuncie, mas que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem quem? Ao Pai, não a você. Não a você. Então existe uma diferença muito grande, mas o princípio, ele permanece. Aquele que estabelece a vida cristã como uma vida delicada, como uma vida difícil. Como nós vamos filtrar as motivações do nosso coração? Como falar com o nosso coração? Como brecar essa motivação que vem de repente, de receber pelo menos um aplauso? Como a gente para isso? Como a gente para o desejo? Como a gente controla o desejo? A vida cristã é delicada. Ao mesmo tempo que a palavra diz que os homens vejam, diz, mas não é você que deve anunciar, não é você que deve procurar, você apenas deve cumprir. Essa é a nossa missão. O texto ainda diz que nós devemos evitar diante dos outros para serem vistos por eles. Na primeira leitura, a gente pode imaginar que a gente está diante de 2 cenários. Ou agradamos a Deus, ou agradamos aos homens. Porque ele diz, olha, evitem de praticar, não façam isso para que eles vejam. Então, aparentemente nós temos aqui 2 cenários. Ou agradamos os homens, ou agradamos a Deus. Mas o cenário real não é esse. Precisamos lembrar que Cristo está trabalhando não com o ato, mas com a motivação.
A escolha aqui é entre agradar a Deus ou agradar o nosso ego. Afinal de contas, por que ajudamos as pessoas? Afinal de contas, o que está por trás desse coração? Esse coração emporcalhado pelo pecado? Sim, eu sei, meu irmão, que o seu coração é emporcalhado pelo pecado, porque o meu também é. O meu também é. O que está por trás das nossas motivações? É muito fácil e às vezes tão bela a aparência da falsa piedade. Às vezes é tão bonita a falsa piedade, tão desejável. Simplesmente nós estamos ajudando os outros para que as pessoas vejam. E isso se revela quando nós nos frustramos. Nos frustramos quando as pessoas não reconhecem, quando as pessoas não aplaudem. E o princípio termina, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Ao contrário dos homens, onde nós temos uma escolha, certo? Ou nós podemos praticar os nossos atos diante dos homens, ou podemos escolher praticar fora dos olhares dos homens. Então nós temos esses dois cenários, diante dos homens. Ou praticamos os nossos atos diante dos homens, ou pelas suas costas, ou fora do seu olhar. Mas já com Deus não existe esse cenário. O texto não diz, olha, em vez de praticarem para que os homens vejam, pratique, para que Deus veja. Não, ele já pressupõe que Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo, não existe esse cenário onde nós cumprimos os nossos atos, qualquer que seja, sem que o Deus que vê esteja perto. Ele é o Deus que vê. Eu vejo muita gente que, já viram, talvez você faça isso, e é interessante, colar textos bíblicos na parede. Já viram? Não sei se alguém aqui faz isso. Então, às vezes a pessoa escreve um texto, cola na parede para ficar lembrando daquele texto. Já imaginou você colar em todo canto? Ele é o Deus que vê. Já imaginou? Em todo canto, você entra no seu computador, no papel de parede, tá? Ele é o Deus que vê. Você abre o seu celular, está escrito, Ele é o Deus que vê. Você vai brigar com a sua esposa, você vai brigar com o seu marido, está na parede da casa, Ele é o Deus que vê. Você vai perder a paciência com seu filho, você vai perder a paciência com seus pais. Está escrito em todo canto, Ele é o Deus que vê. Já imaginou essa experiência? Mas sabe o que é mais interessante? É que é verdade. Quando você entra ali no seu computador, e às vezes você vai procurar aquele site que não deveria, Ele é o Deus que vê. Quando você está ali, teve um dia horrível, você chega em casa e desconta tudo na sua esposa, tudo nos seus filhos. Ele é o Deus que vê. Quando você negligencia o cuidado da sua família, Ele é o Deus que vê. Todos os nossos atos acontecem diante de Deus. Não existe a opção de dizer, olha, esse ato aqui eu vou fazer só para os homens verem, não para Deus. Esse aqui é só para os homens, tá? Fecha os olhos aí, Senhor. Então, esse é o princípio. Evitem praticar as suas obras. É óbvio que a vida cristã é uma vida delicada. É óbvio que constantemente nós lutamos com as escolhas que temos que fazer entre agradar a nós mesmos e agradar a Deus. E
precisamos tomar consciência diante desse princípio que tudo o que fazemos acontece diante de Deus. E agora nós entramos naquele que é o primeiro exemplo desse princípio estabelecido. E ele diz no versículo 2: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. É verdade, lhes digo, que eles já receberam a sua recompensa. Então a primeira coisa é, quando derem esmola, Jesus já pressupõe que aqueles que são seus seguidores farão essas obras de justiça, farão caridade, darão esmolas, serão piedosos. A escolha não é entre fazer e não fazer, mas entre fazer do jeito certo e fazer do jeito errado. A escolha não é entre ser piedoso ou não ser piedoso, entre praticar caridade e não praticar caridade. Jesus pressupõe que aqueles que são seguidores serão caridosos e cuidarão daqueles que precisam. Mas ele diz, quando derem esmolas, não anunciem publicamente. Não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas. E aqui tem duas opções. Ou essa trombeta, ela simplesmente é uma imagem que Jesus traz, ou a ideia é que realmente existia uma trombeta que era tocada ali, né? E quando alguém precisava de oferta, e de repente as pessoas rapidamente fechavam seus negócios e saíam correndo pela rua para ser o primeiro a chegar lá e dar oferta. Não importa, mas a ideia é que não faça como alguém que envia um arauto à sua frente para que anuncie as obras. Não faça como alguém que envia alguém à frente, preparando o caminho, dizendo, olha, venham ver essa obra de justiça imperdível, tirem fotos, ponham aí no Instagram, venham ver quanta piedade, venham ver quanta bondade. E pode ser fácil a gente descartar esse artifício. É óbvio que eu não vou fazer isso. É óbvio que eu não vou mandar alguém na minha frente anunciando a minha bondade. Isso é uma coisa horrorosa. E mais horroroso ainda é o que você está fazendo. A falsa piedade. Dizer, olha, realmente eu não me importo com essas coisas, eu só faço. Eu só posto porque Deus é glorificado através desse post. Eu só falo dos números, porque Deus só é glorificado se todos souberem desses números. Eu não gosto, mas se Deus vai ser glorificado, ok. Essa é a parte mais sinuosa, mais venenosa. Não são aqueles que viam o arauto, porque esses estão claros, mas são aqueles que por uma aparência de falsa piedade, continuam massageando seus egos, continuam desejando o louvor dos homens. E aqueles que desejam o louvor dos homens, eles não serão punidos. Perceberam que não tem punição nesse texto? Não é, olha, aqueles que vivem assim, eles serão lançados no fogo do inferno. Não, o texto não trabalha assim. Ele diz, aqueles que fazem isso, eles, e aí é a punição, eles receberão o que desejam. Eles receberão o louvor dos homens, mas nada mais do que isso. Eles receberão os aplausos que querem, mas nada mais do que isso. Eles receberão a glória dos homens, mas nada mais do que isso. Não tem coisa mais triste, meus irmãos, do que os que buscam atrair os olhares dos homens e esquecem do Deus que vê. Então, após apresentar o princípio,
a forma correta de fazer as coisas, a forma errada de fazer as coisas, a forma daqueles que ignoram a advertência e o galardão daqueles que ignoram. Agora ele apresenta a forma certa, e agora parece que tudo vai ficar melhor para a gente, tudo vai ficar mais fácil. Agora é a forma correta, é só seguir exatamente esse manual, a forma correta, e tudo vai dar certo. Mas aí vem a forma correta. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. Essa é a hora, meu irmão, que se alguém está anotando assim, lendo o texto, ele joga a caneta e fala: não, desisto, não dá mais. Até aqui tudo bem, agora eu achei que ia ficar mais fácil, mas o que Jesus está dizendo, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo. Ele não está dizendo apenas para que você não anuncie aos outros as suas obras de justiça, mas para que você não anuncie a você mesmo. Não anuncie a você mesmo aquilo que você fará. Não haja como quem anda com um caderninho, anotando a sua pontuação celestial, a cada ato bom, a cada ato de justiça, para caso Deus esqueça, você entrar lá no dia final, com um caderninho e mostrar: ó Deus, você esqueceu aqui, tem 10 pontos aqui que faltaram. 10 pontos, o meu galardão é maior, faltaram 10 pontos. É a beleza do autoesquecimento. É a beleza de simplesmente não pensar em você. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas como é difícil esquecer da gente. Como é difícil esquecer o nosso orgulho. Como é difícil brecar esse desejo de ser louvado. Ele é o Deus que vê. Aquilo que fazemos não precisa ser anotado em um caderninho. Apenas faça porque Deus mandou. Faça porque Cristo nos instruiu. Faça porque a graça te alcançou. Faça porque o nosso Pai Celestial é o Deus que vê. Precisaram até brilhar umas luzes aí. Isso aqui não faz parte não, viu, gente? Isso é um acidente. Não se preocupem. Não se preocupe, isso aí não foi planejado não. Ele é o Deus que vê. E essa é a beleza do Evangelho. Quando a gente pensa naquele que é o Deus que vê, existe a parte que é extremamente dura, difícil, porque sabemos que o nosso coração, ele é extremamente aberto diante de Deus e nada podemos esconder. Mas ao mesmo tempo, o Deus que vê é aquilo que nos consola. Porque sabemos que embora homem nenhum veja, o Deus que vê está sempre olhando, está sempre observando. E não os homens recompensarão, mas Deus recompensará. Não mais a recompensa que de uma hora para outra pode desaparecer, porque aqueles mesmos que louvam são que os outros que vão criticar os mesmos. Mas a recompensa de Deus é aquela que não pode ser corroída, que não pode ser apagada, que não pode ser tirada. É uma palavra aos crentes, aos meus irmãos, que assim como eu lutam contra o orgulho, contra o desejo de ser louvado, contra o desejo de ser apreciado. Não tome o caminho da falsa piedade.
Não busque reconhecimento dos homens, mas confie em Deus. Confie em Deus. Os homens podem não ver, mas Ele vê. E não existe nada melhor do que isso. Não existe nada melhor, meus irmãos. Nada mais consolador do que sabermos que os únicos olhos que importam estão vendo. Estão vendo. Confie em Deus. Aos descrentes, aqueles que ainda não foram alcançados pela graça do Senhor, a minha palavra para vocês é: chega de atuar, chega de hipocrisia, chega de parecer o que você não é, chega de simplesmente viver de aparências, porque o Senhor que sonda os corações sabe o que está aí dentro. Aqueles que ainda não conhecem a Cristo, vocês podem enganar toda uma sociedade, mas Deus sabe o seu coração, e Ele sabe que você é carente da graça, assim como eu sou. Chega de atuar, clame ao Senhor por misericórdia, e o Deus que vê, também é o Deus que ouve, e ouvirá o seu clamor. Oremos.